Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do evento em comemoração aos 5 anos do jornal Matemática Oxente. Para quem não me conhece, me chamo Tamires Cruz, sou a professora do Departamento de Matemática da UFMPE e atualmente sou membro do Comitê Editorial do jornal. Iniciaremos as atividades de hoje com a oficina intitulada Matemática e Arte, por meio da obra do artista Escher, que será ministrada pelo professor Renato Diniz e pelo discente Alain dos Santos. Ambos publicaram uma curiosidade sobre esse tema em nossa 19ª edição do jornal no ano passado. O professor Renato Diniz, ele é doutor em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, onde ele desenvolveu uma tese em topologia algébrica sobre grupos de tranças de superfícies e grupos cristalográficos. Ele é mestre em matemática pura e aplicada pela Universidade Federal da Paraíba, graduado em licenciatura plena em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba, participou durante a graduação de monitorias, projetos de iniciação à docência com o FIBIB, projetos de iniciação científica, o FIBIC, e já atuou também como professor da educação básica nos ensinos fundamental e médio, na rede pública e privada, e atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, certo? Então, vou passar a palavra agora para os ministrantes, certo? Professor Renato Diniz e Alain dos Santos. Fiquem à vontade. Obrigado, professora. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando com vocês, parabenizar a iniciativa e agradecer também a presença de todos e todas aqui. Alain, ele é meu orientando de iniciação científica, também aluno orientando de TCC, e Alain vai conversar um pouco para a gente, ele vai conduzir, né, a apresentação e a fala em maior parte do tempo. E a fala de Alain vai se dividir em 3 momentos. Um primeiro momento, ele vai falar um pouco da teoria matemática envolvida. Em segundo momento, a que viemos, né, que é exatamente tentar linkar com essa matemática, digamos, acadêmica, abstrata, as obras do artista Escher, né, MC Escher. É um MC que não é MC, mas boa parte, mesmo que não seja matemática, conhece a obra de Escher, né? Em um terceiro momento, trazer um pouco da construção, a proposta de oficina, com as obras do artista Alain Barreto. Alain que produziu, vocês vão ver algumas tesselações do plano a partir da visão de Alain. Então, é isso, gente. Alain, fique à vontade e pode iniciar a sua apresentação e sua fala. Boa tarde, gente, mais uma vez. Eu me sinto honrado, né, de estar aqui nessa tarde, fazendo essa apresentação para vocês, que foi fruto de um trabalho que eu gostei muito de fazer, de escrever, e que vem tendo alguns desdobramentos, como o que está tendo nesta tarde. Inicialmente, eu quero me apresentar, eu sou, né, orientando do professor Renato, mas também eu faço parte do Programa de Educação Tutorial, com a temática Educação e Sustentabilidade, PIBIC, né, que fala sobre topologia geral, e esse trabalho é fruto de um outro trabalho que nós escrevemos recentemente. Então, vamos lá, né? O título do nosso trabalho e dessa oficina é Matemática e Arte por meio das obras do artista Escher. Vamos lá. Primeiro, só para a gente adentrar, né, no tema e nas coisas que a gente vai desenvolver aqui, eu trago assim, exemplos de papéis de parede nesse contexto que estamos trabalhando. Porque pode ser que alguns de vocês não tenham conhecimento, né, do que seja um papel de parede, como estamos falando. E aí faz sentido a gente falar, né, dos grupos cristalográficos de dimensão 2, que é muito conhecido também como grupos de papel de parede. Por isso que eu acho relevante a gente conhecer. Então, os papéis de paredes, eles apresentam essas regularidades, né, no plano, como a gente pode perceber na imagem.
Então, vamos lá. Vamos trazer um pouco da história aqui. E a história começa assim, né? Em síntese. Em 1867, Jordan, né, ele vai estudar 176 grupos de isometria. E ele começa a identificar 16 dos 17 grupos de papel de parede, ou o que nós chamamos de grupo cristalográfico de dimensão 2. E aí Jordan ele vai começar essa classificação, né? Vamos separar aqui pelos grupos de isometria, vamos separar 16 dos 17. Só que mais adiante, esse rapaz, né, chamado Fedorov, em 1885 e em 1889, ele consegue classificar todos os grupos cristalográficos de dimensão 2 e 3. Então, como ele classifica os de dimensão 2 e 3 em particular, ele vai classificar os de dimensão 2, que é o foco aqui do nosso trabalho. Então, começando assim a entrar, né, no momento de conceituar matematicamente ou de entender a matemática que está por trás dessas classificações, a gente tem que falar primeiro de isometrias no plano, né? Aí a gente entende, e inicialmente de uma forma, né, intuitiva e tal, nada muito grosseiro, né? Mas seja ter de R2 em R2 uma transformação. Primeiro a gente tem que ter uma transformação. Essa transformação, ela não necessariamente é uma transformação linear. Dizemos que T é uma isometria se D de PQ é igual a D de T de P, T de Q. Para todo P e Q pertencente a R2 e D é uma métrica. Basicamente, a gente está dizendo que tem, né, uma função, uma métrica, que pega pontos, né, pega essa distância entre dois pontos. E o que acontece? Quando essa distância desses pontos, né, aplicada uma transformação, quando essa distância se mantém, essa transformação que foi aplicada, ela vai ser chamada de isometria no plano. E aqui nós temos uma imagem, né, que vai ilustrar uma isometria. Perceba que temos o ponto P e Q, aqui tem uma determinada distância, e ele passou por uma transformação, e aí, né, tem aqui T de P e T de Q como imagem, né, dessa transformação, só que a distância foi preservada, por isso T, nesse contexto, é uma isometria no plano. Então, agora que a gente entendeu praticamente o que é uma isometria, a gente pode destacar, né, que existem apenas 4 tipos de isometrias no plano. E vão ser translação, né, e translação, vamos pensar assim de uma maneira intuitiva. Pense que você tem um ponto no plano, né, e você quer transladar ele. Simplesmente você vai movê-lo, né, direita, esquerda, na vertical, diagonal. E aí você tem uma translação desse ponto no plano. Uma rotação. Para ter uma rotação, você fixa um eixo, né? E você rotaciona um vetor, né, em torno daquele eixo. E aí vai ter um ângulo associado a essa transformação. Uma reflexão é justamente como a palavra já diz, né? Refletir, no sentido de refletir. É como se eu estivesse na frente de um espelho e eu consigo ver a minha imagem, né? Então, é praticamente isso. E reflexão com deslizamento é uma composição de uma translação e uma reflexão. Então, primeiro ocorre uma reflexão e depois uma translação. Então, a gente já consegue, né, perceber os 4 tipos de isometrias que existem no plano. E o nosso teorema, primeiro teorema, né, que a gente vai destacar, é que o conjunto formado por todas as isometrias no plano, denotado por isom de R2, com a operação de composição, é um grupo. Então, a gente tem que se atentar a algumas coisas, né? Por que isso acontece? Você tem uma operação bem definida, né? Você tem elementos ali de uma determinada estrutura, que são as isometrias. Então,
eu tenho esses elementos, eu tenho uma operação bem definida, que é a de composição. Então, ao compor essas isometrias, eu tenho um grupo. E aí, a gente volta lá para o estudo, né, da estrutura algébrica grupo. Vai ser associativo, né? Vai ter elemento neutro e vai ter elemento inverso. Aí não cabe agora a gente fazer esse tipo de prova, né? Mas é verificável que as isometrias no plano com operação de composição é um grupo. Vamos lá para uma definição. Seja U e V pertencente ao R2, né? São vetores no plano. Dizemos que as translações TU e TV são linearmente independentes somente se U e V são linearmente independentes. Então, para eu ter duas translações linearmente independentes, eu tenho que ter dois vetores que são linearmente independentes relativos àquela transformação, àquela translação, né? E disso a gente pode agora ter uma definição do que é um grupo cristalográfico de dimensão 2 ou um grupo de papel de parede. Um grupo cristalográfico π de dimensão 2 é um subgrupo do íson de R2, tal que a interseção com o grupo de suas translações, tal, é tal 2, igual a π intertal, e aqui, essa notação, né, a gente tem as duas translações que são linearmente independentes, determinadas por esses vetores U, V. Né? E aí, no plano, né, R2. Mn pertence a Z porque Mn vai iterar, né, essas translações. Então, dependendo do M e do N, você vai poder caminhar, né, com um determinado vetor. E aí, π contém duas translações independentes. Então, o que é importante a gente observar, né? Então, tem um grupo cristalográfico, obrigatoriamente, tende a haver nele ali duas translações que são linearmente independentes. Ok? Seguindo, uma observação é que, dado um grupo cristalográfico, π, né? E ele é um subgrupo, obviamente, como já definimos, do grupo das isometrias do plano, sabemos que ele vai agir no plano, né? Ele age em R2. E mais ainda, seja alfa pertencente a π, a ação é dada por... Aí nós temos aqui alfa, ação V, né? Aqui você tem um vetor qualquer do plano, e a ação é dada da seguinte forma: esse alfa é um elemento que é dessa forma aqui. Ele é determinado por um vetor e uma matriz, sendo que essa matriz é uma matriz ortogonal de ordem 2. A ação, né, esse vetor aqui do R2. Então, ela é definida da seguinte forma, essa ação desse grupo no plano. Né? Você vai pegar o vetor do elemento mais a matriz ortogonal de ordem 2, né, vezes o vetor. E aqui, naturalmente, você pode fazer esse tipo de produto, nesse caso, porque pelo teorema, né, pela representação matricial, você pode transformar esse vetor em uma matriz e fazer a multiplicação de matriz possível, né? E aí, A e V pertencem ao R2, né? São vetores do plano, e M pertence às matrizes ortogonais de ordem 2. E vamos ver um exemplo, né, disso. Aí aqui temos que seja alfa, né, aí aqui a gente está pegando um elemento lá do grupo cristalográfico. Então, a alfa é determinado por esse vetor e essa matriz I, que é a matriz de identidade que a gente colocou, né, para ficar mais simples a conta. E alfa 2 também é determinada por outro vetor, 0, 1, né, e a matriz de identidade também I. E agora a gente toma um ponto de R2, que é o X, e a matriz identidade, né, como já conhecemos, é definida dessa forma, 1, 0, 0, 1.
matriz de identidade, ela pertence às matrizes ortogonais com entradas em R, né? Então, vamos fazer alfa ação X, né? A ação de alfa em X. E aí, o que é que acontece? Substituímos, né? Colocamos um 0, matriz de identidade, ação, né? O nosso X é 1, e aí vamos seguir. A ação, como foi definida anteriormente, né? Aqui é A mais MV, né? Então, a gente pode voltar aqui. Nosso A é um 0, mais matriz de identidade, vetor 1, né? 1, 0, mais... Aí aqui, o produto da identidade por esse vetor vai dar o próprio vetor. Então, depois só fazemos a soma, né, usual e encontramos, né, o resultado dessa ação de alfa em X. E alfa 2? Pelo mesmo caminho, a gente pode fazer com alfa 2. Só que o nosso vetor aqui de alfa 2 é diferente, ele é o vetor 0, 1. Então, a gente tem o vetor, matriz identidade, né, ação. Opa, aqui na verdade, aqui não é ação 0, 0, 1, tá? Aqui é ação 1, 1. E tem um errozinho. E aí você aplica, né? 0, 1 mais identidade, né? E chega no resultado que é 1, 2. O ponto 1, 2. E o que é que acontece? Você acabou de ver, né, aqui, de forma algébrica, que houve uma translação no ponto 1. E essa translação foi possível justamente por causa da ação desse grupo cristalográfico de dimensão 2 no plano. E aí a gente colocou aqui uma imagem para ilustrar isso, né? Veja que o ponto X ele tem coordenadas 1, 1. E aí o que acontece? Numa ação, quando o alfa age nele, né? Ele vai parar aqui, no ponto de coordenada 2, 1. E do mesmo modo, quando acontece essa ação de alfa 2 em X, ele vai parar aqui no ponto de coordenadas 1, 2. Tranquilo? Então, né? Agora que a gente já falou de como é definido o grupo cristalográfico de dimensão 2, a gente já viu as isometrias, a gente já viu a ação desse grupo no plano, é o momento da gente agora, né, entender como que a gente vai classificar certas obras do nosso artista escolhido, o Escher, pela ação desse grupo cristalográfico de dimensão 2. Tá? O professor quer falar alguma coisa? O Alan, bem rapidinho, só para... Antes de você colocar o pessoal aí para acordar, né, que é exatamente analisando, volta só um pouquinho, que eu queria fazer um comentário aqui, para talvez alguns... O senhor quer... Qual slide? Pode voltar na definição de grupo cristalográfico, bem rapidinho. Pronto. Um comentário, na verdade. Gente, o que Alan fez aqui? Alan ele fez uma adaptação de um conceito, né, é uma estrutura algébrica, grupo, mas as ferramentas que né, os matemáticos inicialmente trabalhavam aí nesse contexto de grupos cristalográficos, apesar de ser uma estrutura algébrica, geômetras se interessavam e definiram esse objeto inicialmente geométrico. Então, tem vários algebristas, geômetras aí, interseção, inclusive topólogos. O que acontece? Porque estudar esses grupos cristalográficos, né, essa classificação, inicialmente, na verdade, na história, surgiu a partir do interesse de físicos. É interessante, antes dos matemáticos conseguiram, né, dar resposta para isso, que é basicamente o que depois, em 1910, 1900, um dos problemas de Hilbert, né, daquelas conferências, daqueles problemas tão famosos, que nós matemáticos terminamos sabendo, né? Esse era um dos problemas de Hilbert. Era exatamente a classificação dos grupos cristalográficos para qualquer dimensão. Então, esse conceito inicial de 2 dimensões, os cristais, por exemplo, em 3 dimensões,
em dimensões maiores, por exemplo, né, no caso do RM. Houve um matemático que deu resposta para isso, que é o Biberbar, né? E até então, com ferramentas da geometria, que era conhecido. O que depois, alguns outros matemáticos trouxeram, o que é bem interessante, assim, para quem é algebrista e trabalha com ferramentas mais algébricas, foi uma equivalência, uma caracterização algébrica dessa definição, não dessa em particular, porque Alan aqui teve que suar um pouquinho para fazer uma transposição didática, que é algo que muitas vezes não é visto na graduação, né? Por falta de ferramentas, né? Então ele traz e tenta usar o que a gente basicamente sabe ali de álgebra linear. Por exemplo, uma coisa que talvez no final do curso de álgebra linear 1 ou ali no início de álgebra linear 2, se você observar o conjunto, agora eu estou falando de conjunto, não necessariamente de estrutura algébrica, o conjunto de todas as isometrias do R2, dada uma isometria, isso com ferramentas da álgebra linear, você consegue provar que existem únicos vetores no R2 em uma matriz ortogonal que é expressada essa isometria. Então, existe essa equivalência. Algebricamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: o conjunto das isometrias do plano eu posso enxergar como um produto semidireto do R2 das matrizes ortogonais. Isso ajuda muito ajuda muito, né? Aí entra um outro conceito quase que filosófico e que eu acho interessante para nós matemáticos, né? Trabalhar com o conceito de igualdade. Que igualdade em matemática não quer dizer necessariamente a mesma coisa, né? Como no português. Então, em matemática, a ideia e aqui essa igualdade, enxergar o conjunto das isometrias que nós sabemos que tem uma estrutura de grupo, né? Uma estrutura algébrica de grupo, poder enxergá-lo como sendo um espaço afim. Para algumas pessoas, talvez esses termos sejam comuns. Então, tem pano para manga e dá para fazer conta, e existem uns abusos de linguagem que eu queria que você fosse para o próximo slide, Alan, por favor, que aqui, pode adiantar mais um? Exatamente isso. Que existe aqui, se você observar, à primeira vista, tem um abuso de linguagem aí, em que você está enxergando uma isometria, um alfa, né, que não necessariamente é essa notação, a gente pode enxergar ela com outra representação, com a lei, com uma regra definido ela, mas devido ela ter essa equivalência, nessa igualdade, enxergar uma isometria como o único vetor do R2 e uma matriz, em particular, ortogonal, o que acontece? Permite fazer conta e você definir uma ação. Em ação existe um conceito em álgebra também, que a gente chama de ação, que a gente não resolveu aqui entrar muito em detalhe. Mas o que acontece é o seguinte: a ação você está enxergando um conjunto e você aplica várias vezes a uma determinada função, regra, sei lá como você queira chamar, e você vai observando o conjunto de pontos, sabe, das imagens, e tem um ramo todo da álgebra que você pode enveredar e conseguir resultados. Agora, o abuso de notação, se você observar, existe aí, quando você pega a matriz e coloca do lado de um vetor do tipo aí 1, 2, o que está escrito não coincide com o cálculo, se você observar que a matriz é 2 por 2. O vetor você enxerga ele como sendo coluna, né? Então serão 2 linhas e uma coluna. E aí você faz uma conta e coloca novamente, como você faz em álgebra linear, para facilitar as contas. Então, dá para fazer as contas, e Alan teve que suar um pouquinho, porque foi uma coisa que a gente teve que fazer adaptações de livros, né? E de momentos diferentes de geometria e de álgebra, e casar para tentar, né, fazer essa transposição. Mas dá para fazer conta, o que é legal, assim, dá para ser abordado, né? Dentro do contexto da álgebra linear, usando essas ferramentas. Alan, adianta mais um pouquinho, por favor. E eu acho que provavelmente agora você vai falar. Pode adiantar o slide. Acho que também. Tá. Algumas obras, eu acho que a primeira vez que eu me deparei com... É popularizada, né? E Escher não é um matemático, tá, gente? Escher é um artista e... Tá, ele pode ter alguma formação matemática, mas não uma formação acadêmica ou profissional, nesse sentido. Mas os conceitos ali que ele tem, né, é interessante isso. Ele usa na sua obra e chama muita atenção. A primeira vez que eu me deparei com uma obra de Escher foi exatamente no ensino, no Enem, quando eu fiz o Enem, né? E aí estava lá uma obra que me chamou muita atenção devido a esse efeito que causa esse efeito, né, quase que óptico, assim, a gente fica meio interessante, chama atenção, né?
e dá para se estudar e fazer uma relação com o que a gente está trabalhando. Alan, agora é com você, né? Vai trazer, de fato, a análise. Eu não sei se eu falei dele. Falou. Ele foi um artista, falei? Ele foi considerado um artista matemático, sobretudo geométrico, né? Tudo isso, né, por causa dessas regularidades que você encontrava nas suas obras, e não é algo que a gente olha né, despreza, né? É uma arte que chama atenção, você percebe coisas que talvez em outros tipos de gravuras você não consegue perceber. São essas reflexões, esse tipo essas simetrias, enfim. E agora, né, a parte que a gente vai fazer é classificar algumas obras que foram selecionadas desse artista. E, assim, a gente selecionou 3 obras. Vamos fazer aqui tipo, um passo a passo de como classificar esses tipos de obra, né? E o que é que a gente tem que chamar atenção primeiro. Lá no início, né, eu disse que Fedorov ele conseguiu, né, encontrar todos os 17 grupos, né, cristalográficos de dimensão 2. Ele conseguiu. Então, essas classificações elas estão dispostas nessa tabela. E aí a gente vai ter esse movimento de olhar para a tabela e olhar para a obra de Escher. E a partir disso, vamos respondendo essas perguntas, né? Naturalmente, a primeira pergunta que aparece é se existe uma reflexão. Então, primeiro a gente se pergunta se existe uma reflexão, olha lá para a figura e, havendo ou não, né, a gente já vai para essa coluna aqui, que determina a menor simetria de rotação. Então, vamos lá, para a gente entender bem como é que faz isso, né? E uma coisa também que a gente tem que destacar é o seguinte, é a região que é fundamental para a gente poder conseguir completar todo o plano com uma única região. Nessa obra que foi apresentada antes, que se chama Os Lagartos, essa é a nossa região fundamental. Então, vamos olhar bem para ela, né, e a partir dela, a gente vai olhar para ela, ver como é que o que é que está acontecendo no plano, né, lá no papel de parede, e poder classificar essa obra. Tá bom, então, a primeira pergunta que tem lá é: existe uma reflexão? Se a gente olhar bem, não tem reflexão alguma, né? Caso existisse, ia ter provavelmente algo do tipo um lagarto olhando de frente para o outro. E isso não acontece, né? Não tem reflexão, não tem eixo para você determinar uma reflexão. E aí a gente volta para a tabela. Como não tem reflexão, a gente vem para essa coluna, para essa última coluna aqui. Não tem, né? E aí a gente volta para a pergunta da primeira coluna. Qual a menor simetria de rotação, né? Se houver simetria de rotação. Então, retornamos à nossa obra para identificar a menor simetria de rotação. Destaca a região fundamental, é importante para a gente conseguir perceber a rotação, né? E aí a gente vai perceber que rotação é que nos dá uma região igual, né, a que nós temos, só que rotacionada. Então, essa será a nossa menor simetria de rotação. Aí a gente pode destacar uma rotação de 120 graus, né? E voltamos para a nossa tabela, certo? Então, não existe reflexão e a menor simetria de rotação é 120 graus, que é 360 dividido por 3. Então, a gente já pode classificar, né? Não existe reflexão. Então, está aqui nessa coluna. Só que a nossa menor simetria de rotação é 360 dividido por 3. Então, a gente vai classificar esse papel de parede, né, por P3. Então, a gente pode fazer isso para as outras obras, né? Bom, aqui, uma coisa importante a se destacar é que, como a gente falou lá no início, o grupo cristalográfico ele tem que ter essas duas translações que são linearmente independentes. E
em todo papel de parede que a gente for olhar, a gente tem que conseguir identificar essas duas translações linearmente independentes. E isso nesse daqui acontece da seguinte forma. Você tem esse vetor e esse aqui, né? Então, são LI, né? Então, vamos ter duas translações linearmente independentes. Certo. A próxima obra que nós vamos classificar se chama Cavaleiro. Pode ser um pouco mais complicada, né? Porque agora a gente tem muita diferença na imagem. Mas vamos lá. Olhando para ela aqui, a gente vai considerar como região fundamental aqui o cavaleiro, né? Completo. Então, vamos olhar para ele aqui. Esse cavaleirozinho. E vamos seguir. Aí se pergunta, existe uma reflexão? Volta para lá. Existe uma reflexão? Não, eu não consigo ver uma reflexão aqui, porque se houvesse, né, provavelmente teria um eixo aqui e esse cavalinho estaria olhando de frente para esse. Mas não há reflexão. Retornamos à tabela. Próxima pergunta. Qual a menor simetria de rotação? Se houver, né, simetria de rotação. Então, vamos analisar. Eu não consigo perceber nenhuma rotação nessa figura. Então, como não há rotação, a gente pode já voltar para a nossa tabela. Existe uma reflexão? Não. Menor simetria de rotação? Nenhuma. E aí, agora a gente vem para cá, né, para essa última célula. Há reflexões com deslizamento? É o que vamos ver. A gente traça esse eixo, né? A gente traça esse eixo. E agora nós vamos imaginar que esse cavaleiro, ele foi refletido, né? E aí ia ficar algo assim, né? Olha aqui, o cavaleiro estaria olhando de frente para o outro. Vamos imaginar que ele foi refletido e agora nós podemos perceber que se deslizarmos, se transladarmos ele vai para cima ou para baixo. Então, ele vai ficar no lugar de um desses aqui. E isso é a mesma coisa de que deu refletir um cavalo amarelinho, né? Como se fosse um cavalo vermelho e transladar o cavalo vermelho. Então, essa é uma reflexão com deslizamento. Agora, tendo feito isso, a gente pode voltar para a nossa tabela. Certo. Existe uma reflexão? Não. Menor simetria de rotação? Nenhuma. Estamos aqui na última célula. Aí a pergunta é, há reflexões com deslizamento? Já vimos que sim. Então, classificamos segundo a ação do grupo PG. E aí já temos outra classificação. A última obra de Escher que a gente escolheu foi essa. Ela, particularmente, é a mais simples de se classificar, né? E se chama Peixes e Pássaros. E aí a gente se pergunta, existe uma reflexão? Não. Né? Volta para lá, a gente vê que não tem uma reflexão, né? Não tem eixo de reflexão, não tem reflexão. Pergunta, menor simetria de rotação. Se houver rotação, né? Se não houver, é nenhuma. Então, tem rotação? Não tem rotação. Não podemos pegar, né, uma região aqui, rotacionar, né? Não tem isso nesse papel de parede. E o que é que acontece? A gente vai agora para a última coluna, última célula aqui novamente, né? Não tem reflexão, não tem rotação. E aí agora se pergunta, há reflexões com deslizamento? Também não. Se houvesse uma reflexão com deslizamento, a gente ia ver algo do tipo um peixe de barriga, um peixe com a barriga encostada na barriga de outro peixe. Mas não há, né? Não há reflexões com deslizamento. Aí retornamos para a tabela e a classificação será segundo o grupo P1, certo? E agora uma coisa interessante, e aqui a gente já falou, né? São as translações linearmente independentes, a gente pode destacar em todos. E agora, o interessante é a gente poder criar o nosso próprio papel de parede. E como é que a gente faz isso? A gente pode criar papéis de parede com translação, com rotação, com reflexão e etc. Então, Alan, antes de você começar essa parte, criando, me permita, eu vou fazer só um comentário aqui rapidinho. Certo. Veja só,
O primeiro comentário, assim, são 3 coisas. A primeira é que o que chama muito a atenção de matemáticos sempre nos chama a atenção, independente da formação, são padrões. E os padrões na natureza, presentes na natureza, nos chamam a atenção, como, né, acho que todo mundo, de certa forma, independente de ser matemático ou não, os padrões presentes na natureza, as simetrias, sobretudo, chamam muito a atenção. A gente associa muito ao belo. E nós sabemos que a existência não é de agora, né? Então, povos antes de Jesus Cristo já se interessavam. Agora, interessante, mais ainda, que me chama muito a atenção, coisas, né, que tem um conceito chamado de frisos. Assim como papel de parede, existe um conceito chamado de frisos. E antes de Jesus Cristo, eu estou falando coisa de aproximadamente 2.000 anos, assim, sabe? Antes de Jesus Cristo, artesãos conseguiam fazer frisos, é tipo aquele rodapé que a gente tem ou no banheiro, ou na cozinha, né? Que uma figurinha que vai se repetindo assim ao longo. São chamados de frisos. E artesãos lá na Suméria, eles conseguiam fazer 7 tipos. Não passavam daquilo, e identificaram isso nas obras desse povo, né? E tinha limitação. E por que eles não conseguiam, né? Papéis de parede. Você consegue fazer até um certo tipo. Por que você não consegue fazer mais papéis de parede, né? Tinha-se uma limitação humana, digamos assim, até mesmo que bloqueava, por mais criativo que fosse o artesão, que a gente não conseguia dar resposta. Eu digo o ser humano, né? E aí você vê, com muito tempo depois, eu estou falando de 2000 antes de Cristo, com mais 1900 aí, né? Então, estou falando até aquela conferência lá, da conferência que a gente fala, né? O encontro mais importante da matemática, né? O Congresso Internacional de Matemática, onde Hilbert traz um dos problemas da matemática, e alguém responde em 1910, dizendo assim, olha, em qualquer dimensão que você tiver, o número de grupos cristalográficos, coisas parecidas com papéis de parede, ou uma classificação para os cristais, as moléculas dos cristais, é finito. Só existe um número finito. Olha só que é muita abstração. E aí, imagina você estar trabalhando em 2 dimensões, depois 3 dimensões, e aí você pensa os cristais da natureza. Qualquer cristal que você procurar no planeta Terra, você vai voltar, e o matemático ele foi capaz de dizer assim, olha, só existe aproximadamente 350 tipos de cristais. Você não vai encontrar outro tipo. Gente, isso é muito forte, né? Você dizer assim, ó, exatamente, você não vai cair fora dessas sacolinhas aqui. Mesmo assim, aconteceu com o caso dos grupos cristalográficos de dimensão 2. E aí você responde essa pergunta, que, de certa forma, interfere diretamente na vida de pessoas que não necessariamente sabiam matemática. E que é muito forte isso, né? Vai para além da matemática, assim. Você vê uma limitação que era humana, assim, de criatividade, que você não sabia explicar o porquê, e o matemático é capaz de explicar, e ainda mais, abstrair essa ideia para outras dimensões, abstrair exatamente, né, no sentido forte da palavra, né? Essa ideia de generalizar. E você vê ser capaz de perceber esse diálogo é muito importante. E nesse sentido, de observar simetrias e uma regularidade em padrões, que está sempre associado à arte, e aí eu estou falando aqui arte vista, arte visual, mas também pode se pensar na música, por exemplo, Bach, ele construía toda a sua música clássica baseada em simetria nas notas. E se a gente for, desde Bach, que tem uma cultura clássica, se a gente for um pessoal, né, que não tem escolaridade e fala de cordel, tem uma regularidade, tem uma simetria. Sabe? Você vai ver a dança de coco, você vai ver também uma cultura popular que ali tem não é um saber científico, mas é um saber que pode, né, conversar e dialogar e justificar. Eu acho muito interessante. E o que acontece nesse sentido ainda de observar a arte e essa arte visual? Em Portugal existe uma rota chamada Rota das Simetrias. E aí eles resolveram catalogar as obras, que aí certamente foram artistas não matemáticos, e identificaram os 17 tipos de papéis de parede no circuito, numa rota mesmo. E cataloga e está lá como ponto turístico, né? O que é interessante, assim, fazer esse link. Ó, você não necessariamente precisa saber daquela matemática avançada e você brincar
classificando coisas que, sabe, é quase que brincar mesmo e produzir a partir disso. E é isso que o Alan vai fazer, né? Como artista, usando tanto material manipulável como o digital. Então, pode continuar, Alan. Me empolguei, né? Então, tudo bem, são contribuições muito importantes e que faz a gente refletir, né, sobre realmente essas relações da matemática com a arte. E, assim, a primeira coisa que eu pensei, quando pensei em criar um papel de parede, né, é de encontrar uma maneira de descrever essa criação de papel de parede, mas que desse para a gente ter uma visualização a melhor possível, né, que a gente pudesse ver da melhor maneira possível. E aí eu fui para os recursos que eu tenho disponível. Eu uso o Canva, né, como eu sou acostumado a usar para criar posts, essas coisas, e aí eu pensei, dá para fazer alguma coisa por lá. É complicado, assim, para quem não tem manejo com ele, para quem está começando a usar, mas dá para fazer, e vocês vão perceber que é bastante construtivo e ajuda muito a visualização. Então, nesse sentido, para a gente criar um papel de parede, né, e isso nos ajuda a explicar, primeiro a gente pega, nesse caso eu peguei um quadradinho, né, um quadrado, e aí pode ser de lado 4x4, 5x5, aí você que vai escolher, dependendo do plano que você for cobrir, né, porque se você for cobrir um plano, uma folha de papel muito pequena, e você colocar um quadrado de lado muito grande, você não vai nem conseguir fazer todo o papel de parede, né? Porque só a primeira região fundamental ela vai cobrir o papel. Então, você tem que escolher, se você escolher uma cartolina, algo grande, você pode colocar um quadrado, não sei, de lado 6x6, 7x7, e você vai perceber a coisa acontecendo. Então, vamos lá. Aí, primeiro começa com um quadrado, né? E o que é que a gente tem que fazer? A gente faz um desenho nele, um desenho aleatório. Agora, um cuidado que eu percebi que é bom a gente ter também é fazer esse desenho o mais suave possível, sabe? Se você fazer uma curva, não faz uma curva que sobe, tem ponta e desce, tem ponta, porque fica ruim se você for fazer, por exemplo, com material manipulável de cortar, certo? Mas aqui a gente tenta fazer da maneira mais suave possível. E aí, o que é que acontece? Você faz o recorte dessas partes, né? Vamos fazer o recorte dessas partes. E eu quero criar um papel de parede que ele tenha uma rotação. E eu quero que essa rotação seja de 90 graus, né? E aí, o que é que eu faço? Depois de cortar esses pedacinhos, perceba que aqui eu coloquei um pedacinho embaixo e do lado aqui, mas podia ser em outro lugar, tá bom? Aí vai depender de como você quer trabalhar e tal. E aí você faz uma rotação de 90 graus, né? Tava assim, eu peguei, rotacionei os dois, 90 graus. Eu fiz essa rotação, voltando aqui, para dentro do quadrado, sabe? Veja que os dois, eles caminham para dentro do quadrado, assim. E aí, pronto, respeita também o eixo que você está rotacionando, né? Tem que respeitar o eixo que você está fazendo essa rotação. E aí, o que acontece? Eu repito essa mesma figura, né? Repito essa mesma figura, como se pegasse, copiasse e colasse, né? Aqui. E então, eu vou poder cobrir todo o meu plano somente com essa região que a gente já destacou antes, que é a região que a gente chama de região fundamental, né? Que é a região que se repete em todo o plano. Só que o que é que acontece? Na hora que eu for fazer esse recobrimento, pela própria região fundamental, ele vai pedir que você rotacione. Então, rotaciona 90 graus, né? Obviamente, a gente começou com 90 graus, rotacionando com 90 graus. Rotaciona e cola. Pronto. Já estamos começando a completar o nosso papel de parede. Faz o mesmo processo. Separa, região fundamental, rotaciona 90 graus, cola. Mesmo processo. Separa, rotaciona e cola. No final, e você fazendo isso, né, várias e várias vezes, a gente vai ter um cobrimento do plano, né? A gente vai cobrir todo o plano e a gente já tem nosso papel de parede. Aí você pode se perguntar, tá, eu tenho um papel de parede que eu comecei com 90 graus e tal. Posso classificar ele? Pode.
Vamos olhar para a nossa tabelinha de classificação. Olha para a tabela. Existe uma reflexão? Não, não temos reflexão, não temos eixo de reflexão, né? Tá, não tem reflexão, beleza. Vamos para a última coluna e também voltar aqui para a primeira. Qual a menor simetria de rotação, se houver rotação? Nosso caso, aqui é bem simples a gente perceber a menor simetria de rotação, né? A gente começou fazendo com 90 graus, então, nossa menor simetria de rotação, né? Se a gente pegar aqui a região fundamental, né, e rotacionar ela, a menor simetria de rotação é 90 graus. Isto é 360, né, dividido por 4. E então, a gente já pode classificar nosso próprio papel de parede que a gente criou. E nossa classificação é P4, né? Não tem reflexão, menor simetria de rotação, 90 graus, beleza, P4. Eu chamei essa obra de catavento, porque parece muito, né? Catavento. Então, você chama do que você quiser, né? A obra é sua, quando se fazer aí, talvez. E seguindo, né? Agora, a gente vai fazer criar um papel de parede que tenha reflexão. Né? Como é que a gente faz isso? É um processo um pouquinho mais complicado, mas é entendível. Ó, a gente pode pegar um pedacinho, um quadradinho, né? De papel, desenha, corta, né? Eu só peguei um para não ficar tão complicado de fazer, ficar mais simples, tá? Eu só fiz um corte. Mas provavelmente deve ter outras maneiras de se fazer, né? Uma reflexão. Aí você pega, translada esse ladinho que você cortou, certo? Transladando ele, você vai agora virá-lo, né? Você vai pegar ele, tá assim, você vai inverter, virar ele, né? Tipo, assim. Aí eu destaquei cores diferentes porque para a gente perceber aqui, ó, por exemplo, ele tá assim depois de transladado. Quando virou, ele ficou verde, porque o outro lado, no caso, é verde. E aí pronto, colou. Né? Colou, você tem agora a região fundamental. O que é que eu posso fazer? Vou recobrir todo o plano com essa região. Só que, como a gente está se tratando de uma reflexão, a gente vai ter que, por vezes, virar a nossa região fundamental. Então, colando e virando. Pegou a região fundamental, cola. Pegou de novo, vira. Então, assim, ó, região fundamental, né? Pegou uma igualzinha, virou, colou. Região fundamental de novo, virou, colou. Região fundamental novamente, né? Colou, porque aqui é original, você pode colar assim. E aí você consegue recobrir novamente todo o plano, né? Com o seu papel de parede, sua região fundamental, você forma esse papel de parede. A gente pode classificar? Pode, sim, claro que pode. Vamos lá. Existe uma reflexão? Nesse caso, existe. Existe uma reflexão. Se a gente olhar aqui, nessa linhazinha em branco, bem fininha aqui, a gente vai ver que essa região aqui, ela reflete aqui embaixo, certo? Então, tem uma reflexão. Já que há uma reflexão, né, a gente guarda essa informação, há uma reflexão. Qual a menor simetria de rotação? Ou, se não houver, né, vai ser nenhuma, tá? Tem rotação, qual é a menor simetria? Retorna aqui, né? Nesse caso, a gente percebe que não tem rotação, né, daquelas dispostas na tabela, não há rotação alguma aqui. Você pegar aqui, essa região aqui, rotacionar, você não vai conseguir chegar nessa aqui, né, não vai ter rotação, não tem um eixo, não consegue rotacionar. Então, você pode voltar para a tabela e já está num caminho, né, para classificar. Porque você tem uma reflexão, sim, mas eu não tenho menor simetria de rotação. Então, eu venho para cá, para essa última célula, que tem a eixos de reflexão com deslizamento fora dos eixos de reflexão. Se sim, é uma classificação CM, se não, PM. Voltamos. Olha, se a gente for observar, tem uma reflexão com deslizamento aqui, mas essa reflexão com deslizamento não é fora do eixo de reflexão, porque o eixo de reflexão é esse aqui. Se a gente reflete
vira essa parte aqui, uma parte embaixo, né, com vermelho e azul, e ela translada, né? Então, é uma reflexão com deslizamento, porque refletiu o translador, mas não é fora do eixo de reflexão. Então, esse papel de parede é classificado, né, como PM. Entenderam? Tipo, dá para fazer isso, né, com vários recursos do Canva lá, mas aí tem que fazer esse jogo de imagem, que aí vai depender muito, né, de como você vai fazer esse jogo de imagem para aparecer essas coisas, assim, você cobrir todo o plano. Mas, enfim, quem não tem familiaridade com Canva ou com algum outro tipo de recurso que possa fazer isso, né, de colar essas figurinhas, pode fazer com material manipulável, certo? É tranquilo. Eu consegui fazer alguns. Esse eu fiz catavento, né, mas é catavento com o papel. E aí, o que é que acontece? Eu tenho meu quadradinho, desenho nele, faço um desenho qualquer, não tem significado algum inicialmente, aí corta, né? Pega a tesoura, dá um corte no seu desenho, rotaciona 90 graus e começa. Aí eu uso um papel mais durinho, papel cartão, se eu não me engano, papel VG. Eu uso esse papel, ele é mais durinho porque dá para você usar ele como molde. Que não precisa eu ficar fazendo com material manipulável, não precisa eu ficar fazendo regiões fundamentais, várias regiões fundamentais de papel VG. Eu começo a usar essa única e eu colo, né, com fita mágica, eu usei fita mágica, mas pode usar outra coisa que você achar melhor. E aí eu começo a colocar no plano e desenhar, né, a partir daquela região fundamental. Aí eu vou desenhando, né, e vai surgindo o meu papel de parede. E aí eu consigo cobrir todo o plano, né, todo o meu papel com essa região fundamental, rotacionando, claro que 90 graus, né? E aí eu faço a arte que eu quiser agora, né? Eu posso colocar pontinhos, traçar retas para ligar, né? Porque é um catavento, então, para ligar essas hélicezinhas. E aí pinto, né? A pintura, eu não sou muito bom de pintura, mas eu pintei essas aqui. E aí fiz meu papel de parede em casa mesmo. E vocês também podem fazer seguindo esses passos com vários tipos de desenho, né? Aí vai depender da criatividade de cada um. Esse daqui foi com reflexão, eu chamei de morcegos, porque ficou muito parecido os morceguinhos voando. E aí eu pego o quadradinho, corto, né? Eu pulei os passos aqui, mas é aquela mesma coisa, faz o desenho, faz o corte. Eu transladei, né? E lembra que na reflexão a gente tem que fazer virar, né? Transladei, virei e colei. Pronto, ao colar eu tenho minha região fundamental. E aí agora é só indo, desenhando, virando e desenhando. Aí você vai conseguir completar, né? Aí aqui, daqui para cá eu peguei e desenhei, né? Embaixo está o desenho. Aí formou isso. Aí eu virei. Quando eu virei, eu encaixo certinho, né? No desenho que está lá. E aí eu desenho, viro novamente, encaixo e desenho. Até que forma essas coisas assim, eu achei parecido com os morceguinhos voando. Minha intenção não era fazer morcego, mas ficou parecido. Então, depois eu dei uma ilustradazinha, coloquei, destaquei os eixos, pintei, e ok. Aí agora também, se você quiser classificar, você pode, né? Eu não classifiquei o outro catavento que eu fiz de papel, porque ele tem a mesma classificação do outro que eu fiz no Canva, né? Porque é o mesmo processo. E nesse caso, você pode classificar isso também. Olha para ele, olha para a tabela. Tem reflexão? Tem. Né? Você vê que o lado do morcego reflete no outro lado, e assim vai. Qual a menor simetria de rotação? Aí primeiro tem que ver, tem rotação? Não tem, nem tem rotação, né? Volta para a tabela. Tem reflexão, mas não tem rotação. Há eixos de reflexão com deslizamento fora dos eixos de reflexão? Não, né? Não tem, porque você tem aí reflexão com deslizamento, mas não é fora do eixo de reflexão. Então, a gente pode classificar, né, como PM, do mesmo modo como foi o outro. É isso, gente. A proposta é essa.
eu tentei fazer da melhor forma para que ficasse entendível e dá para ver que a gente pode fazer em casa, né? Se divertir um pouquinho também. Quem quiser levar para a escola, para ver seus alunos também fazendo, aplicando alguns conceitos, essas questões de simetria e tal, é bem interessante. E é isso, eu agradeço pela atenção de todos, tem algumas referências. E se o professor quiser fazer algum comentário final, fica à vontade, tá bom? Vou dizer que gostei de sua apresentação, Alan. Suas artes, a gente vem conversando, Alan. Gente, é obra de Alan, viu? O artista é Alan Barreto. É, é isso, eu acho que está aberto agora para perguntas. Pronto, já temos aqui o professor Danilo. Fique à vontade, professor. E aí, rapaz, deixa eu primeiro parabenizar aqui o tema do trabalho e a apresentação do trabalho, como ele foi executado também, muito bom. Uma oficina aí tranquila aí para você fazer em qualquer congresso, sentar para o pessoal recortar isso aí e fazer rapidinho. É muito bom mesmo, parabéns. Primeiro comentário é dizer que o quão estraga prazer o matemático é, né? Que tipo, você tem aquelas obras de Einstein, tudo bonito, cara, rapaz, o cara faz uma coisa sensacional, mas se tiver padrão, alguém conta e diz como é que fez, né? Aí, sei lá, não tira a magia, claro que fica bonito, mas pelo menos diz como é que faz, aí meio que estraga o prazer da coisa, né? O sem graça, deixa a coisa meio que sem graça, né? Mas, bicho, eu tinha só uma pergunta, como é que ficou, porque eu fiquei só curiosidade, e parabenizar também pelo trabalho, que eu já ia entrar na parte chata mesmo da matemática, é fazer a pergunta chata mesmo, que é aquela classificação, porque você tem grupos, ações, então aquelas classificações disso tudo foram via órbitas, essas coisas, o estudo da órbita dessa Isso. ação? Uhum, exato. A ação, quando você observa, tá, você tem um subconjunto do conjunto dos isós, né? E aí vamos pegar duas translações, né? Com seus vetores determinantes ali dessas translações, linearmente independente. Aí o que acontece? Você gera um grupo a partir dessas duas translações. Então você tem um grupo gerado a partir dessas duas translações, em particular um subgrupo, né, do conjunto das isometrias. Agora você faz esse grupo que você gerou, né, que em particular é um grupo cristalográfico, agir no R2. E o que você vai analisar, que é exatamente o que você chamou de órbita, é exatamente isso, né, são as figurinhas, que é os pontos que você vai, como você passasse o R2 todo tesselado, um quociente ali, pelo grupo cristalográfico, vai dar exatamente a figura fundamental, que em geometria, que a gente chama de geometria riemanniana, tem uma região, né, fundamental que coincide, dá para trabalhar com espaço de recobrimento e tem a ver com essa parte aí, o π1 também, enfim, dá para viajar geral, mas tem a ver com essa parte de órbita, assim, Danilo, é bem observado, porque aí você vai agrupando, né, essas coisinhas assim, em pontos discretos. Se você observar, quando você fixa um ponto e faz o grupo, né, cristalográfico agir, esses pontos, né, as imagens inteiradas, né, vai ficar coisas discretas e vai ter lá todo ponto, então termina cobrindo todo o R2, né, nesse sentido. Não sei se respondia. Não, deu para entender bem como é que foi a classificação, porque ficou interessante também que até você ressaltou, né, você tem pensa num negócio na parede. Você não pode desenhar à vontade. Tem um número de coisas que você vai desenhar e não vai sair daquilo, né? Exatamente. Você limita as coisas. Então aí deu para entender aí como é que é essa. Mas parabéns pelo tema. Parabéns de converter um assunto tão duro e abstrato como esse numa coisa tão palpável e bonita e bela de fazer e reproduzir muito fácil, né? Até eu que acho que não desenho quase nada consigo reproduzir uma coisa dessa e ficar feliz. Né? Parabéns mesmo pelo tempo. Parabéns mesmo a vocês. Parabéns pelo tempo. Valeu. Obrigado. Realmente, muito interessante e deixou aquele gostinho de querer participar da oficina presencialmente, né? Então, foi maravilhosa. Temos vários comentários aqui, só elogios. Alan, realmente você arrasou. O professor Renato complementou. Ficou muito, muito, muito boa a oficina de vocês. Então, de parabéns. Obrigado. Pessoal, vocês têm mais algum comentário, pergunta? Aproveitem. Temos tempo.
Ele quer falar? Tá sem áudio. Oi, tudo bom? Eu tenho uma pergunta para vocês. A ideia dessa oficina surgiu a partir do texto que vocês escreveram para o Matemática Oxente, né? Eu queria que vocês, se possível, relatassem como foi escrever esse texto para o nosso jornal. Ótimo. Alan, fale um pouco aí, inicial, como foi feito o convite, o aperto de mente, como que ele chama aqui. Alan, fale um pouco, eu complemento sua fala. Tá bom. No começo, né, deixa eu ver, surgiu essa proposta, surgiu de um pôster, né, que a gente apresentou no evento daqui de matemática. E aí, eu apresentei esse pôster, né, foi uma apresentação simples de 5 minutos e não deu para falar muita coisa nesse dia. Só que aí o professor sempre ele aperta a mente e aí ele fala, vamos escrever para algum lugar isso aqui, porque pode ficar muito bom. E aí a gente escreveu, né, pensando muito em como foi a apresentação do post, a gente colocou algumas coisinhas mais para ficar um texto bonito, um texto apresentável. Teve um retorno, né, da escrita, e a gente fez adequações, e foi muito legal, porque contribuiu bastante para a gente entender como é que estava sendo, né, compreendida a proposta, né, no jornal, e do jeito que também as pessoas iam olhar para um tópico que se chama curiosidade, né, e perceber que a escrita de uma curiosidade, né, pode ser diferente também de uma escrita matemática formal, sabe? De uma curiosidade chama atenção, né? Tem que fazer a pessoa ficar pensando em algumas coisas e ver a beleza em algumas coisas. E foi muito interessante, foi gratificante, depois que a gente recebeu o retorno que o texto foi aprovado e tudo mais. Eu gostei bastante de escrever, dos desdobramentos que está tendo também, e também dessa ampliação, porque não tinha essa parte de fazer o papel de parede, né? E essa parte eu peguei agora, aprendi a fazer agora alguns, e ainda estou pesquisando sobre isso, porque tem outras maneiras de se fazer, outros tipos de papel de parede, claro que vai cair em outros tipos de classificação. Então é isso. Eu queria complementar a fala de Alan, e aí eu falei, Alan, o tópico, né, é esse, aqui você estudou muito mais a teoria, e eu vi o jornal de vocês, e eu aproveito para elogiar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, porque nós sabemos que trabalhamos na matemática, ou na dita pura, né, ou matemática aplicada, nós não temos veículos brasileiros de divulgação, são poucos, quase que, né, nós sabemos que geralmente os veículos, revistas, enfim, são estrangeiras e tem a limitação da língua, e nem todo aluno de graduação quer conversar alguma coisa e não tem a oportunidade de falar em português, digamos assim, escrever em português. Né? Então, primeiro, parabenizar vocês, a qualidade do trabalho, né, do jornal. E quando eu vi, né, eu vi como um leitor, fui apresentado como leitor, e eu me perguntei se era possível escrever, uma vez que eu não, porque a proposta, né, percebemos que assim, o texto principal, Olimpíada, né, voltado muito para a Olimpíada, eu falei, eu não sei se vai dar para escrever. E aí tem a seção de curiosidades. E aí, como diante do que estava trabalhando, foi Alan, tem um desafio aí, topa? E aí naquela sessão, a gente é um desafio, tentar fazer essa transposição didática num intervalo, né, naquele tempo que a gente tem ali, tempo que eu falo, o espaço, né, na revista, e poder falar de uma coisa que não... Alan fez essa transposição, né, fizemos essa transposição, não está em livros didáticos, não está assim tão acessível, vocês tornaram isso mais acessível a gente poder divulgar, isso é muito bom, né, porque às vezes você trabalha em alguma coisa e pouco se fala depois do que você fez, então obrigado, parabéns também pelo trabalho de vocês, e tanto que eu sempre estou incentivando os orientandos, né? Sempre estou mandando, gente, tem alguma coisa. Inclusive eu acho que o primeiro texto, eu mandei eu sozinho, né? Depois eu comecei a incentivar e chamar os meninos, os orientandos, para... Então, é isso, acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, 5 anos, né? 5 anos aí, então, 5 anos. E fazendo diferencial, né? Eu acho que Pernambuco, novamente,
tendo essa iniciativa, digamos assim, essa importância, como sempre teve aí na formação matemática do país, que em determinado momento, né, a Pernambuco foi centro e ainda é, né? Hoje em dia a gente vê até agora também nessa divulgação que é um papel, algo novo, não é algo comum assim, né? Que a gente vê essa iniciativa e estão de parabéns, de excelência, que tem acompanhado vocês. Obrigada, professor Renato. Nós somos muito gratos por vocês terem contribuído e esperamos que possam contribuir mais e mais com o jornal. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Bem, então, enquanto não aparece, né, eu quero aproveitar e divulguei aqui no chat o link da mesa redonda que nós teremos daqui a pouco, às 13h30, que vai ser sobre Olimpíadas Regionais, Desafios e Perspectivas. Então, se puderem dar uma conferida, nós agradecemos. Também vai ser pelo canal do YouTube do DN, Departamento de Matemática, né, da UFRPE, tá? Então, como não surgiu mais perguntas, não surgiram, né? Então, eu gostaria de agradecer, certo? A distância do professor Renato e a docente Alan Barreto. Né? Mais uma vez, foi muito boa a oficina. Espero que a gente possa se reencontrar presencialmente em outra oportunidade. Certo? Eu agradeço também a todos vocês que participaram da oficina e espero encontrá-los na mesa redonda daqui a pouquinho. Tá certo? Então, uma ótima tarde para todos vocês. Se quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade, tá? Agradecer a presença de todos e todas, tá bom? Obrigado pelo espaço também. E espero revê-los em breve também, seja presencialmente, e estar contribuindo com vocês. Alan? Obrigado mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar falando aqui do nosso trabalho com vocês. Obrigado a presença de todos que continuaram conosco até agora, né, e até mais. Espero que a gente nos veja em breve, né, todo mundo junto aí, presencialmente, em algum lugar. Obrigada, pessoal. Então, mais uma vez, obrigada a todos que participaram.